Paz, Senhor, irmãos. Não, tá bom isso aqui. Bom, hoje a nossa lição é a número 8, com o tema Confessando e Abandonando o Pecado. Eu leio o texto áureo e a verdade prática ou já foi? O texto áureo ele diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. A verdade prática, ela diz: para desfrutar de um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. A leitura bíblica em classe, ela está no Salmo 51. Aí a gente pode, cada um ir lendo um versículo, começando do irmão Genivaldo. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, meu Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Mata-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmã Andressa. 8, lição 8. Aqui, ó. 4. Contra ti, somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E Medineia. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Felipe. Esconde a tua face dos meus pecadores e apaga todas as minhas iniquidades. Ok, Fê, está com a vista? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Pode terminar, Fê. Pode terminar. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito voluntário.
Bem, irmão, se alguém não tiver revista, tem revista aqui, tá? Se alguém precisar. Então, vamos lá, começar. Irmãos, a introdução, ela vai dizer assim: atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Aqui está 1 João 2,9, mas eu acho que foi errado, é 1 João 1,9 e Salmos 32,5. E aí, primeiramente eu queria dizer para nós que nessa aula a gente possa não ficar pensando em quem poderia estar aqui para ouvir, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de pecado, nós seres humanos, a gente é muito rápido em achar o pecado do nosso irmão e muito tardio em encontrar o nosso mesmo, né? Então a gente pode pensar assim: se fulano tivesse aqui para ouvir essa aula, se ciclano ouvisse esse estudo. Eu quero pedir que a gente não deixe que a nossa mente faça isso conosco, que a gente possa trazer o ensino para nós, para a nossa vida. Que nós possamos usar essa reflexão que essa aula vai nos dar para a gente buscar em nós aonde que a gente precisa mudar, qual o pecado que a gente precisa confessar, do que a gente realmente precisa se arrepender, que cada um traga para si próprio, né, toda a informação, todo o aprendizado dessa aula. E aí, primeiramente, que eu quero falar com vocês o que é o pecado. O pecado, ele vem da palavra hebraica que se lê hatá e da grega que fala hamartia. A primeira vez que essa palavra ela aparece na Bíblia é quando Caim vai pecar contra seu irmão. E Catá, em Juízes, ela vai falar sobre errar o alvo. Né? Então, ela é bem isso mesmo. Essa palavra pecado, ela significa errar o alvo. E em Provérbios 19, ela vem como você não tomar decisões precipitadas para que não erre o caminho. Essas são duas formas que a palavra pecado aparece na Bíblia. E o pecado, ele é uma falha da gente em se relacionar com o nosso próximo, porque todos nós somos uma representação do Senhor. Deus nos fez, lá em Gênesis vai dizer que nós somos uma representação dele. Então, quando nós pecamos contra o Senhor e contra o nosso próximo, contra o nosso irmão. E nós nós erramos o nosso alvo e nós caminhamos por um caminho falho. E ele fala assim lá em Gênesis 4:7, quando Deus fala a Caim: o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo, e sobre ele dominará. Então, o que essa passagem nos mostra é que o pecado, ele vai estar à porta sempre, mas cabe a nós dominá-lo. Nós temos o poder que nos foi dado, nós temos o Espírito Santo que nos foi dado, para que a gente possa dominar esse desejo, dominar essa tentação, para que a gente não caia em pecado. O pecado, ele não tem força contra nós. E também em João 5,16, que ele fala sobre de a gente orar pelo irmão quando o pecado não é para a morte, mostra para a gente o quão importante é a igreja estar em intercessão uns pelos outros. Que quando a gente vê que um irmão caiu em pecado, que um irmão falhou, o nosso papel, a nossa obrigação não é julgar ou se alegrar, porque talvez era um irmão que talvez o comportamento dele era difícil de você conviver,
porque a gente sabe que a convivência é difícil, muitas vezes a gente não se dá bem com todas as pessoas. Então, aí quando essa pessoa cai, alguma coisa, o nosso coração já se enche de... eu sabia que esse aí não era crente nada, eu sabia que isso mais cedo ou mais tarde ia acontecer. E isso não é um papel que cabe a nós, cristãos. Nosso papel é sentir a dor do irmão, orar por ele, porque nós somos um corpo. E tudo que acontece em um de nós, ela diretamente ou indiretamente vai afetar a todos nós. E lá em Tiago 1,15 também vai dizer que o pecado, ele gera a morte. Ele vai nos trazer a morte espiritual. Quando a serpente diz para Eva, pode comer do fruto, porque você não vai morrer. Mas ele não estava falando de morte, uma morte física, sim da morte espiritual, que é a pior morte de todas. Então, que a gente possa ter isso na nossa mente, que o pecado, ele sim gera morte, e que a gente possa refletir e buscar que a gente se arrependa verdadeiramente. E agora, então, começando tópico 1, a confissão de pecado. Alguém pode ler para mim? Definição. O verbo confessar da palavra hebraica yadá aparece como jogar, atirar, lançar. 1 Reis 8,33. A palavra que vem da raiz verbal adá, que significa herdar a mão. Não, estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo como o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado, Salmo 32,5. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é hemológio, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz amor, acho que é isso, junto de pessoas reunidas e de logos, do ato de falar. A palavra homológio ocorre 25 vezes no Novo Testamento, Mateus 7,23, Romanos 10, 9,10, Tiago 5,16. Há um verbo grego importante para confessar, axomológio, Mateus 3,6, que significa professar, reconhecer, aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo, podemos dizer que confessar é a maneira de declarar o que se crê ou sabe. Então, irmãs, como essa parte da lição vai dizer, para confessar, você precisa primeiro reconhecer que algo está errado. Então, esse é o princípio de tudo. O princípio de confessar o seu pecado é esse. Primeiro, você tem que reconhecer que algo não está bom, que algo não está certo. Então, você professa com a sua boca que você precisa de ajuda. Aqui no 2, é a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela. Quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra o irmão. É importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Irmãos, lá no Salmo 51, quando a gente leu, ele fala assim, ele vai falar que os ossos dele que ele estava com o corpo dele estava doente, que ele estava fraco. Então, o pecado, ele vem como uma doença para nós, ele é como uma doença na nossa vida. E assim como eu disse anteriormente, que você precisa reconhecer que alguma coisa está errada, é a mesma coisa de quando a gente vai num médico, porque nós estamos doentes
E aí você vai no médico e explica para aquele médico que está errado em busca de cura, em busca de tratamento. E é a mesma coisa na nossa vida espiritual. Você busca uma ajuda, um tratamento. Então você vai até o Senhor e você reconhece que algo em você não está bom, que você agiu de uma forma inadequada e você pede ao Senhor que Ele te ajude a curar aquilo, que você seja restaurado daquele pecado. E um exemplo do que eu falei no início, que todos nós somos ligados, que eu achei muito interessante, é quando Neemias, ele fica sabendo de como Jerusalém estava destruída e da situação de Jerusalém, quando ele vai interceder pelo povo, ele fala assim, porque nós pecamos. Deixa eu ver se eu anotei. Dá para pôr no telão aí, Neemias 1:6? E o interessante é que Neemias, ele tinha um cargo de muita influência, um cargo muito importante na Babilônia, e ele estava lá a serviço do rei, e ele não estava vivendo em Jerusalém, ele não fazia parte daquele povo naquele momento. E mesmo assim, ele fala para o Senhor, porque nós pecamos contra ti. Ele sabia que aquele povo era o povo dele, ele era descendente daquele povo, fazia parte dele. Então, da mesma forma, acontece conosco, nós somos parte de um corpo. Então, quando há um pecado no meio de nós, todos nós estamos em pecado. Então, nós temos que buscar a restauração de todo o corpo. É claro que a gente não vai confessar o pecado do irmão, cada um cuida de si, mas o que eu quero dizer é que a gente deve, assim como Neemias intercedeu por aquele povo, porque eles estavam em pecado e as consequências daquele pecado estavam sobre Jerusalém, da mesma maneira nós temos que interceder uns pelos outros, pela igreja do Senhor, pela casa do Senhor, para que o pecado ele seja perdoado, para que o Espírito Santo possa convencer não só a mim, mas a todos nós do pecado, da justiça, do juízo e possa trazer arrependimento verdadeiro aos nossos corações. Então lá ele fala assim, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Então, o primeiro passo, como ele fez, ele reconheceu o pecado, ele pede, depois que ele fala ao Senhor, Senhor, eu reconheço, nós pecamos, é aí que ele vai interceder pelo povo. Primeiro ele reconhece humildemente que há pecado, que a culpa está sobre nós, mas aí depois desse reconhecimento, depois de pedir perdão, é que ele vai e intercede pelo povo, intercede para que Deus coloque a mão e para que a situação seja transformada. Agora, e também em Romanos 5, Paulo vai falar, põe por favor se puder Romanos 5:12. Paulo vai dizer que o pecado, quando ele entrou no mundo, todos nós pecamos também. Ele fala assim, portanto, como um homem entrou o pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Põe o versículo 15 também, por favor. Mas não, eu vou ler na minha versão, fala assim, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, irmãos, um único homem pecou e trouxe a condenação a todos. E um único homem se entregou e trouxe a redenção a todos. A gente pode pensar que injustiça. Adão pecou, eu não estava nem perto de existir, e esse pecado caiu sobre mim. Isso é injusto, porque não fui eu que pequei. Eu já nasci com pecado, isso é injusto, eu não tive uma chance.
Mas quando a gente pensa que também a gente não fez absolutamente nada para merecer a redenção, que a gente não fez absolutamente nada para merecer Cristo, a gente se sente grato. Então não há injustiça. Não há injustiça porque Deus, Ele deu Jesus para todos que nele crê. Então há a possibilidade de redenção desse pecado que entrou no mundo. A chance ela é para mim, ela é para você, ela é para todos nós. Então não há injustiça. Injustiça seria se o pecado tivesse entrado e não houvesse chance da gente vencer o pecado. Por nós mesmos realmente não há chance, mas por Jesus, por esse homem que se entregou na cruz, entregou a vida por nós, há chance de nós vencermos o pecado. Então, agora o tópico 3, o símbolo da confissão de pecado. Alguém pode ler, por favor? No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Romanos 3:10, 12. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus. Provérbios 28:13. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Mas interessante que ele fala assim, reconhece de maneira autônoma. O que isso quer dizer? Não vai ser eu que vou dizer para você, ô João, você precisa confessar seu pecado, você está pecando, confessa. Não é, vamos lá, eu te levo. E aí você leva, coloca as pessoas ali, ajoelha com ela e vai, vamos orar, vamos confessar. Não é isso. A maneira autônoma, ela tem que partir de dentro de nós, é entre eu e eu mesma. Ela tem que partir de dentro de mim esse reconhecimento, porque se não houver um verdadeiro reconhecimento de que eu pequei, de que eu fui falha, não haverá um verdadeiro arrependimento. Pode haver um remorso. Pode haver um medo da consequência daquele pecado, mas não o verdadeiro arrependimento. E ele também fala da maneira de sermos humildes ao pedir perdão. E isso me lembrou muito a oração do publicano. O fariseu, ele chegou ali no templo e ele ora e fala, graças a Deus que eu não sou como esses, que eu dou dízimo, faço, aconteça, eu. E aí chega o publicano e a parábola diz que ele nem consegue erguer os olhos, ele abaixa a cabeça e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Então, é esse o coração que Deus espera de nós. Ele espera de nós um coração humilde, quebrantado, contrito, que a gente possa olhar para dentro de nós e ver, Senhor, quão pecador eu sou, quão falho eu sou. Sem a Tua misericórdia, nada eu posso fazer. Sem a Tua misericórdia, eu sou condenada. E até eu queria indicar para os irmãos, depois se vocês puderem ouvir, tem uma música do Ministério Zoe que chama Canção do Publicano. É uma canção muito bonita, ela fez um poema, né, a música em cima da oração do publicano, se vocês puderem ouvir depois. Então, é sobre isso, sobre essa humildade na confissão e para que a gente realmente alcance a misericórdia do Senhor. Assim como aconteceu com Adão, não adianta a gente ir aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu pequei porque tal coisa aconteceu, ou por que fulano me induziu. Assim como Adão falou, Senhor, não fui eu, foi a mulher que tu me destes. Né? Então a gente está sempre arrumando desculpa para dizer para o Senhor o porquê que nós fizemos errado, porquê nós agimos errado, e que a gente possa ter esse coração que nem teve esse publicano, de assumir a culpa, de assumir que nós erramos, independente da situação, foi nós que pecamos. E que a gente possa humildemente pedir pela misericórdia do Senhor. E aí vai dizer que a nossa alma é consolada e a nossa vida espiritual é restaurada. Então agora o tópico 2 fala o perigo do pecado não confessado. Alguém pode ler, por favor?
os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. 1 João 1:9. Em contrapartida, quem ignora a confissão do pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus em Gênesis 3:8. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor seus pecados, em 2 Samuel 11:12. Então, irmãos, aí ele cita, né, o que eu falei de Adão e essa parte que fala assim, chamou muito minha atenção, que falou, em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. E aí, trazendo para a nossa vida, eu fiquei pensando, quantas vezes nós temos medo de confessar algo ou ocultamos a nossa falha, o nosso pecado, por medo do que as pessoas vão pensar de nós. Às vezes, trazendo para a nossa vida de hoje, com medo de perder talvez um ministério ou um cargo na igreja, e a gente se esquece de que, como Davi orou lá no Salmo 51, se eu não me engano, que ele fala, Senhor, não tire de mim a tua presença. Então, ele reconheceu ali que ele havia pecado, que ele tinha cometido uma iniquidade, e o pedido que ele fez para o Senhor, ele disse, não retirais de mim a tua presença. E aí eu fiquei pensando, será que Davi lembrou de como era Saul? Saul, ele tinha tudo, mas ele não tinha presença. E eu acho que naquele momento eu fico pensando que talvez Davi se viu em Saul. Ele se viu naquele mesmo estado, ele viu que ele poderia ser um novo Saul. Ele tinha tudo, ele era rei, ele tinha poder, ele tinha posses, ele comandava. Mas ele poderia ter tudo e não ter a presença do Senhor. Então eu penso que esse foi o maior medo de Davi. E assim eu penso que tem que ser o nosso maior medo. Muitas vezes a gente vai ter que viver com a consequência daquele pecado, a gente vai ter que arcar com aquela perda, ou com aquele momento de afastamento, e a gente tem que pensar, Senhor, de que vale tudo isso se eu não tiver a tua presença? De que vale você ter um cargo ministerial? De que vale você ter um cargo eclesiástico? De que vale você ter um cargo de liderança na igreja do Senhor se você não tiver a presença de Deus? De que vale? Então a gente tem que se lembrar que tudo isso, irmãos, é muito passageiro. Essa vida nossa, ela é efêmera. Ela vai passar num piscar de olhos. Mas nós temos a chance de viver toda a eternidade com o Senhor. E isso é tão profundo e é tão imenso que se a gente começar a imaginar a eternidade, a gente não consegue entender. Começa a dar um nó na nossa cabeça. Não sei se sou só eu, mas quando eu começo a imaginar a eternidade, começa a dar um nó na minha mente, porque como algo que nunca acaba. Então, é uma coisa tão grandiosa, tão além da nossa mente, da nossa expectativa, e a gente às vezes se prende a coisas tão pequenas. Então, irmãos, é muito triste ver um ministério sendo destruído, é muito triste ver uma família sendo perdida, é triste. Mas se for essa consequência que nós tenhamos que pagar por um pecado grave que foi cometido, que a gente faça, que a gente confesse, que a gente se afaste por um tempo para que haja aprendizado, para que haja restauração e que a gente volte a fazer o trabalho do Senhor depois, cheio da presença, curado, restaurado. E eu também me lembrei, irmãos, do pecado de Acã. Lá em Josué, conta que quando aconteceu toda que eles perderam lá, né, que os guerreiros morreram, tudo, Josué, ele vai e rasga as roupas e se prostra com o rosto em terra e começa a clamar ao Senhor. Coloca para mim Josué 7:11, por favor, irmão. E aí diz que o Senhor, ele pergunta a Josué, por que você está prostrado com o rosto no chão? Israel pecou e quebrou a minha aliança.
roubou algum dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que elimine do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Irmão, mais uma vez, foi apenas um homem que pecou. Mas a consequência desse pecado, ela veio para todo o povo. E Deus fala que não estaria mais em Israel, que não estaria mais com eles, porque havia pecado ali. E aí eu fico pensando, Senhor, será que muitas vezes o Senhor não age no nosso meio? Será que muitas vezes o nosso culto, ele parece que nem passa do teto? Porque há pecado no meio de nós, pecados escondidos, pecados não confessados. Pecados ele sempre vai haver, irmãos, porque nós somos pecadores. Deus ele não vai ser pego de surpresa quando um de nós pecar, porque o pecado ele faz parte da nossa vida até que Jesus volte. Mas a questão é como você lida com o pecado, como nós lidamos com o pecado. Essa que é a grande questão. Então, ele vai dizer assim que aí ele vai, continuando a história de Acã, ele vai pedir para que eles se apresentem, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Ele fala, essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. E aí no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente e a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente. E Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, e da tribo de Judá foi escolhido. Aí eu fiquei pensando, a cada passo ali, a cada momento, foi uma chance daquele homem confessar. Josué reuniu Israel de acordo com as suas tribos. Foi uma chance dele confessar. Judá foi escolhida. Foi uma chance dele confessar. Os clãs de Judá vieram à frente e o clã de Zerá foi escolhido. Mais uma chance dele confessar. Depois, as famílias de Zerá vieram à frente e a família de Zin foi escolhida. Mais uma chance dele confessar. Irmãos, o Senhor foi dando chances após chances para que ele confessasse. Mas ele esperou que o Senhor apontasse para ele e dissesse, aí está o pecado, ele pecou, ele errou. E aí eu fico pensando na nossa vida, quantas vezes Deus nos dá a chance de confessar o nosso pecado? Muitas vezes através de uma palavra, de um louvor, de um ensino, de um irmão, de um pastor, de uma mãe. O Senhor, ele é misericordioso e muitas vezes Ele está nos dando chances após chances da gente confessar o nosso pecado, para que a gente não faça como Davi e espere que o profeta chegue e tenha que mostrar para ele que ele é o pecador, mas que a gente possa... De coração humilde, quebrantado, poder dizer, Senhor, eu errei, contra ti somente pequei. E que a gente possa não fazer como esse homem. E eu não sei, mas quando eu continuo lendo, e Acã ele respondeu, de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, foi isto que fiz. Aí ele fala que entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. E eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo da tenda, com a prata por baixo. Irmãos, olha só, o pecado é dessa mesma forma. Ele viu uma bela capa da Babilônia, ele não resistiu, ele desejou. O pecado é da mesma forma, ele é bonito aos nossos olhos, ele é atraente, ele vai nos trazer desejo, ele vai fazer com que a nossa carne queira aquilo. E da mesma forma aconteceu com Acã. Ele desejou, era bonito, era atraente aos olhos dele. E ele não resistiu. E em momento nenhum eu vi aqui um coração quebrantado. Em momento nenhum eu vi aqui Acã com um coração contrito e humilde, dizendo, Senhor, eu errei. Porque, como eu já disse, errar, todos nós
sujeitos a isso. Mas é a maneira que a gente se comporta depois que a gente erra, depois que a gente peca. Como que ele respondeu a esse pecado. Então, daí qual foi a consequência? Depois a Bíblia vai dizer que Josué diz a Acã, porque trouxe desgraça sobre nós, agora o Senhor terá desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e a sua família e queimou os corpos. Nossa, olha como é forte essa palavra. Acã, ele não destruiu somente a vida dele, ele destruiu a vida dos filhos, da família, por causa de um pecado não confessado, talvez porque ele foi contra o Senhor, ele foi desobediente ao Senhor. Eu sei que talvez tenha muita coisa aqui nessa história, mas eu queria focar somente nessa parte da confissão, sabe? Porque nós não precisamos esperar que alguém aponte o dedo para nós e diga, você errou, você pecou, mas que a gente possa buscar do Senhor uma verdadeira arrependimento, que a gente possa olhar para nós e dizer, Senhor, aonde eu errei? Peça ao Senhor, Senhor, o que eu fiz de errado, onde eu pequei? E muitas vezes a gente sabe que pecou, a gente sabe, mas a gente finge que nada aconteceu, a gente tenta jogar para baixo do tapete, assim como ele escondeu, né, as coisas lá no acampamento, a gente também tenta esconder o nosso pecado. E para Deus nada é encoberto. Deus está vendo, Deus viu tudo. Então só falta que a gente realmente confesse, busque do Senhor uma ajuda, um tratamento para aquele pecado, para que a nossa vida espiritual não seja afetada, para que a gente não morra espiritualmente. E aí, onde a gente parou? No 2:2. Alguém pode ler para mim? As consequências do pecado de Adão e Eva. As consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentença divina. Gênesis 3, 14 e 19. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Gênesis 3, 24. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal, diversas tentações no gênero humano e na natureza. Assim, sabemos que as consequências do pecado dos nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Romanos 5, 12 ao 14. Irmãos, eu acho que eu já li isso, mas isso é a mesma coisa que eu disse, né, sobre o pecado. Ele entrou no mundo por um homem, ele também ele foi vencido, né? E aí o que ele fala das consequências do pecado, irmãos, é que a gente reflita novamente, que não importa quais as consequências você tenha que passar, desde que você não perca, desde que a gente não perca a presença do Senhor, que é realmente o que mais vale. Aqui em cima, na revista, ela fala assim, ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. E realmente, como o Davi fala lá no Salmo, é sofrimento, é tristeza, é angústia no coração. O tópico 3 vai dizer assim, tópico 3 não, o subtópico 3, as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou alto preço com seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam um conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que por certo tempo ocultou seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam a gemidos. O Salmo 32 mostra que por se manter em silêncio, não confessando seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Eu fico imaginando que Davi, ele deve ter perdido aquele
brilho no olhar, sabe? Aquela felicidade, aquela paz que excede todo entendimento que vem do Senhor. E muitas vezes a gente demora para reconhecer. Muitas vezes a gente começa a ficar frio espiritualmente, a gente já não tem mais vontade de orar, a gente já não tem mais vontade de ler a palavra, a gente canta um louvor como se estivesse cantando qualquer outra música, a gente não sente mais nosso coração bater mais forte com a presença do Senhor. E eu fico pensando, às vezes a gente demora a perceber que nós estamos esfriando. Às vezes a gente demora a perceber que a gente está virando apenas mais um religioso. A gente vem à igreja porque é costume, a gente vem à igreja porque sempre foi assim, você está acostumado com as pessoas que lá estão, você faz parte daquele lugar, faz parte da sua rotina. Então você vai para a igreja, você trabalha, você lidera, você faz o que tem que fazer. E sua vida vai passando, anos vão passando e você não percebe mais de que realmente a presença do Senhor, que o seu coração já não está mais tão quebrantado, que você já não tem mais aquela vontade de estar aos pés do Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de passar horas e horas conversando com Ele apenas por estar lá. E muitas vezes é o pecado que está na nossa vida e a gente não percebe, a gente não luta contra ele, a gente não ora para o Senhor mais pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim. A gente se ajoelha muitas vezes só para pedir. A gente joga um monte de coisa na mão do Senhor. Senhor, faz isso, me ajuda com isso, é trabalho, é enfermidade, é isso, é aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me ajuda, me faz, acontece na minha vida. Mas a gente não para refletir, sabe, com o Espírito Santo, orar e pedir ao Espírito Santo, Senhor, revela o que há de errado no meu coração, revela quais as minhas atitudes que não agradam ao Senhor, para que eu possa viver, para que eu possa agir de maneira diferente, para que eu possa te adorar verdadeiramente, assim como a sua palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Deus não procura cantores, Deus não procura religiosos, Deus procura pessoas que estejam com o coração contrito, para adorá-lo, para amá-lo, para que esteja com ele num relacionamento verdadeiro, não apenas de aparência. Que a gente não queira, como cristão, viver uma vida de aparência. Que a gente possa refletir no nosso coração, será que eu estou indo à igreja porque eu estou acostumado a ir para a igreja? Ou será que eu estou indo para a igreja porque eu amo Jesus Cristo? Porque eu quero entregar a Ele um louvor verdadeiro, uma adoração verdadeira? Será que é o momento da ceia? Hoje é o momento da ceia. Será que quando a gente vai ceiar, a gente pede ao Senhor, Senhor, sonda o meu coração, Senhor, para que o Senhor possa revelar a mim o que eu preciso fazer, se eu preciso pedir perdão a alguém, que o Senhor me mostre, para que eu possa pedir perdão e depois ceiar. Será que o momento da ceia ainda é um momento de alegria para nós, quando a gente pode tomar o cálice e comer o pão? Senhor, obrigada, porque mais uma vez eu posso ceiar, eu posso estar presente aqui com os meus irmãos, ceando e fazendo esse memorial a Ti. Será que de nosso coração ele ainda se alegra? É isso que eu fico pensando. Davi, ele estava com esse pecado nele e enquanto ele não orou e não confessou a iniquidade que ele havia feito, ele não teve paz. Ele dizia que os ossos deles, que ele estava envelhecia os ossos. Eu lembrei a palavra, envelhecia os ossos dele. Então, o pecado, ele não é, ele muitas vezes ele se mostra até mesmo no nosso corpo físico. O pecado encoberto, o pecado oculto, ele muitas vezes ele traz até doença para a nossa vida, para o nosso corpo físico. É claro que o pastor Campanha já falou sobre isso no estudo sobre Tiago, que não é toda pessoa que está enferma que é porque ela está pecando, não é isso. Mas muitas vezes a enfermidade ela também vem por conta de um pecado. E isso é muito sério, a gente devia levar mais a sério, porque o que a gente vê hoje em dia é que a verdade ela está sendo muito relativizada, a verdade do Senhor ela não é mais absoluta, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas não tem nada a ver, isso não tem problema, porque hoje em dia, porque nos tempos atuais, e não é assim, a verdade ela continua sendo verdade e a mentira continua sendo mentira. Então nós temos que buscar do Senhor esse quebrantamento e essa sabedoria para que a gente não se deixe levar por esse cristianismo falso, por essa religiosidade de estar lá apenas por estar, de não buscar a verdade da palavra de Deus, por não buscar viver essa verdade que é a palavra do Senhor. E a gente vai para o tópico 3 agora. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. Eu só estou um pouquinho nervosa só. Você estava falando aí do pastor, como eu deixei que você estava bem
fiz nos seus pensamentos, nas suas colocações, mas aqui a gente leu a respeito das consequências. Você falou que às vezes a gente fica de confessar, né, que a gente fica, não quer confessar por causa de um cargo, por causa de alguma coisa que supostamente poria em risco, né? E aí eu lembrei de Davi, em primeira Crônica 21, que ele numera o povo, na ocasião que ele numera o povo de Israel, e Joabe vai tentar alertar ele, né? E aí ele diz assim no versículo 7, e esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. Versículo 8, então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. E no versículo 13, então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. A gente esquece, antes de pensar em perder algo na terra aqui, ministerial, seja lá o que for, a gente esquece que a gente tem um Deus de misericórdia, e a gente pode se voltar a Ele, pedir perdão, confessar o pecado, confessar se for possível, se for preciso, até para o pastor, e saber que o Senhor é misericordioso para conosco. Ele nos perdoa, a gente só tem que abandonar e não cometer mais. Eu lembrei disso e eu queria comentar a respeito disso. E também que eu falei de perder um cargo, de perder às vezes uma família destruída, alguma coisa acontece, porque assim, quando Davi reconheceu a iniquidade dele, o que é iniquidade? Iniquidade é quando você tem uma ação desonesta, né? Não é além do pecado, você age de uma maneira desonesta com alguém. Como Davi, ele agiu ali contra o marido de Betseba, ele mandou matar, ele foi desonesto naquilo. Então, é por isso que ele fala que ele cometeu uma iniquidade. E ali ele teve sim uma consequência, ele teve que viver o luto. Davi, ele teve que viver o luto. Deus foi misericordioso com ele, sim. Ele ainda esteve no poder, Deus não destruiu a família dele, mas ainda teve o luto, né? Ele teve que viver aquela consequência. Então, eu tenho certeza, como o Felipe disse, o Senhor, ele é misericordioso para nos perdoar, mas infelizmente a consequência do pecado, ela sempre vai existir. E eu sei que a gente costuma dizer assim, não existe pecadinho, pecadão. Realmente todo pecado nos afasta de Deus, sendo um pecado pequeno, um pecado grande, todo pecado nos afasta de Deus. Mas a consequência do pecado, ela é muito diferente de acordo com o pecado cometido. A gente não pode dizer que qualquer pecado é pecado. Eu falar um palavrão, ou eu pegar uma arma e atirar numa pessoa, é a mesma coisa. Não é, a consequência da minha vida vai ser totalmente diferente, na minha vida física, na minha vida espiritual. E muitas vezes o luto ele vai ter que ser vivido, assim como Davi viveu o luto do filho dele. Talvez o luto seja um ministério, seja uma família, seja uma amizade. Às vezes o luto ele vai ter que ser vivido e você vai ter que conviver com aquilo. Mas o que eu disse, o que eu quero dizer para os irmãos é que mais vale não perder a presença do Senhor. É claro que é muito fácil falar, mas tudo isso é muito triste. Tudo isso é muito triste, você perder algo, você ter que viver um luto por conta de uma consequência de um pecado. Mas o que é mais valioso e que a gente não pode nem sequer imaginar em perder é a presença do Senhor na nossa vida. E as consequências, se elas vierem e você tiver um coração quebrantado e humilde, o Senhor vai passar por esse luto com você, Ele não vai te abandonar. E talvez depois de um tempo tudo seja restaurado. Deus pode restaurar famílias, Deus pode restaurar ministérios, Deus pode restaurar tudo que você perdeu, porque Ele é um Deus, Ele é um Pai amoroso, um Deus misericordioso. Mas muitas vezes você tem que passar por esse processo, a gente não pode fugir das consequências dos nossos atos. E agora então, o 3, né? Confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Confessando o pecado a Deus. Pode ler, por favor? Segundo o ensino bíblico, a confissão
confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Lucas 7:48. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Em 1 João 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Amém. Irmãos, então, a revista já diz, né, a palavra diz, a quem confessar? Primeiramente, nós temos que confessar a Deus. Ele é o único capaz de nos perdoar. Ele é o único capaz de perdoar os nossos pecados, de nos limpar, de nos salvar. Ok. E aí, 1 João 1,7 vai dizer: mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, mais uma vez, né, a palavra vai dizer que o único que tem poder de nos perdoar é Cristo, é Deus através do sangue de Jesus Cristo. Então, nós temos que, sim, confessar os nossos pecados a Deus. Mas a revista não fala sobre isso, irmãos. Eu não creio que os teólogos e estudiosos tenham uma concordância 100% nisso, mas é a maneira que eu entendo e a maneira que eu quero passar para os irmãos. Depois até peço ao pastor Campanha, se ele quiser dar uma melhorada na minha explicação. Eu creio que, primeiramente, nós temos que, sim, confessar a Deus. Mas quando confessar os nossos líderes? Quando confessar o nosso pastor? Eu sei, alguns pastores, irmãos, algumas igrejas, elas querem, como posso dizer isso? Trazer um domínio sobre os membros. Então, eles agem como se tudo que a gente fizer, todo o nosso pecado, a gente precisa confessar o nosso líder. É uma maneira de dominação, eu entendo. Mas, existem casos, sim, que eu creio que nós devemos e precisamos confessar ao nosso pastor. Por exemplo, se você tem um cargo de liderança na igreja, se você tem um cargo ministerial e você comete um pecado de âmbito moral, nós devemos trazer ao nosso pastor, ao nosso líder, para que haja a correção, por causa do testemunho. Então, é muito importante que a gente se preocupe com o testemunho que nós estamos dando. Porque lá no Antigo Testamento dizia assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Mas Jesus vai dizer: ai daqueles que fizeram os meus pequeninos tropeçar. Então, nós temos que ter um temor quanto ao testemunho. Eu sou uma líder de jovem, eu devo um testemunho aos meus adolescentes, aos meus jovens, eu devo dar um bom testemunho. Se eu cair num pecado de âmbito moral, é minha obrigação confessar a Deus, primeiro pedir perdão, e depois confessar ao meu líder para que haja um afastamento do meu cargo, para que eu possa ser disciplinada, para que os meus adolescentes e os meus jovens, eles vejam que eu errei e que eu estou em busca de melhorar. E não que simplesmente errei, coloquei, fui para baixo do pano e está tudo certo. E isso é muito importante, que eu creio. E também o afastamento, ele não pode ser apenas um afastamento, por exemplo, um presbítero, ele está acostumado a sentar no altar e ele, vamos dar um exemplo, ele é viciado em pornografia. E aí tem algumas pessoas que não são da igreja que ele troca mensagens desse feitio. E aí essa pessoa que nunca foi numa igreja vai, às vezes, através da internet, ver o culto e esse mesmo presbítero está sentado aqui em cima. Está pregando, está ensinando, enfim. O que essa pessoa vai dizer? Esse negócio de crente é tudo balela. Eles pregam uma coisa, mas vivem outra. Aí esse presbítero, ele realmente, esse homem, enfim, a pessoa que está na liderança, ele se arrepende,
verdadeiramente ele pede perdão a Deus. Ok, mas ele continua aqui. Essa pessoa que viu ele fazendo essas coisas, que viu ele dando um mau testemunho, que viu ele pecando contra a palavra do Senhor, ela não sabe que ele ajoelhou ali no quarto dele, chorou e pediu perdão a Deus. Então, não há ali um bom testemunho. Não há. Então, aí ele, agora, se ao contrário, ele for até o pastor, ele fala, Senhor, pastor, eu pequei, eu já pedi perdão ao Senhor, eu reconheço o meu pecado. E o pastor, ele vai afastar aquele homem das suas atividades por um período para que ele seja disciplinado, para que ele seja ajudado e ali, depois de um tempo, ele volta já curado, restaurado, com esse pecado vencido. Aí ele deu um bom testemunho para que os outros vejam que ele errou, como homem, todos nós erramos, mas que houve ali uma busca de conserto. E também o afastamento, ele não pode ser apenas assim, eu vou te afastar, é como time out, né? A gente coloca a criança ali no time out e fala, quando você der 3 minutos, você sai. Não é isso. O pastor, ele também está ali para ajudar aquele servo ou aquela serva a vencer aquilo. Então, ele vai dizer, você caiu no pecado, então você vai se afastar da liderança, você vai se afastar do seu cargo, e durante esse período eu estarei com você em oração, nós estaremos buscando o ensino da palavra de Deus, nós vamos buscar na palavra maneiras de você entender que essa sua atitude é pecado e que você tem que mudar. Então o pastor, ele vai caminhar com aquele membro, com aquela pessoa, com aquela alma, porque a gente não pode se esquecer que independente do cargo que a pessoa tenha, é uma alma. Então, o pastor, ele vai caminhar com essa pessoa durante esse tempo de afastamento para que essa pessoa seja curada, restaurada, para que aquele pecado seja vencido e ela possa então voltar. Então, a gente não pode ter vergonha de ser disciplinado. A gente tem que estar alegre, porque quando a gente é disciplinado, ou quando o irmão nosso está sendo disciplinado, não é um castigo, como a gente faz com as crianças, mas é um momento dele se fortalecer, dele vencer aquilo e dele voltar ainda mais forte. Então, para isso serve, ao meu ver, a confissão ao pastor, a confissão aos nossos líderes. E também, se você não tem um cargo na igreja, que você tenha que zelar pelo bom testemunho, nessa questão de disciplina, de se afastar, ainda há um pastor ali para nos ajudar em oração. Se você crê que aquele pecado você não é capaz de vencer sozinho ou sozinha, você tem ali um líder para te ajudar. Ou a esposa, se for no caso de mulher, às vezes a esposa do pastor também está ali para te ajudar. Às vezes é um pecado ou algo que você não tenha coragem de confessar ao seu pastor por ele ser homem e tudo bem, mas nós temos mulheres de Deus, nós temos mulheres sábias na casa do Senhor, então a gente também tem que buscar isso, irmãos, a quem você vai confessar, né? Não vai sair falando para todo mundo que você fez de errado, porque às vezes vira uma fofoca, um negócio cresce e vira 1000 vezes pior. Então não, busque pessoas sábias, pessoas que dão bom testemunho, pessoas que você sabe que ela vai te aconselhar na palavra de Deus e ela vai te ajudar a vencer aquele pecado. E a outra pessoa a quem eu vejo que a gente deve confessar é a pessoa contra quem você pecou. Se eu pequei contra o irmão Felipe, não adianta eu pedir perdão para Deus e tudo bem, e acabou. Não, eu tenho que ir até o irmão Felipe e pedir perdão para ele. Então, nós temos que, primeiramente, pedir perdão a Deus. Depois, se for cabível, se caber, se for dentro, a gente tem que analisar. Nós somos adultos, né? Nós somos seres pensantes. É claro que eu não vou, tropecei ali, xinguei, falei um palavrão. Pastor, eu pequei, falei palavrão. Gente, né? Vamos analisar, vamos pensar. Então, existe... O que eu preciso confessar ao meu pastor? E pedir ajuda, e ser humilde para pedir um afastamento, enfim. E em terceiro, confessar contra a pessoa a quem você pecou. E a palavra também, eu até tinha anotado aqui que ele fala que antes de ofertar, né, nós temos que ir até o nosso irmão e confessar
Então, nem a nossa oferta o Senhor vai aceitar se a gente não confessar e não pedir perdão para o nosso irmão. A último, 3:2. Alcançando cura e restauração. Quem pode ler, por favor? Texto áureo. Alcançando a cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir ou trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Provérbios 28:13. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono do pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo Coríntios 5:18. Quem faz assim encontra o caminho da cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Salmo 51:3. Amém. Irmãos, mais uma vez, então, dizendo o quão importante é o confessar para que a gente busque restauração. Eu até queria dizer um pouco sobre essa blasfêmia contra o Espírito Santo, que muitas vezes a gente confunde um pouco, né? A gente acha que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você contestar algo que está acontecendo ali e dizer, será que isso vem mesmo da parte de Deus? E isso não é blasfemar contra o Espírito Santo, até porque a palavra do Senhor, Ele manda que a gente julgue todas as coisas e guarde o que é bom. Mas Jesus vai dizer, quando Ele estava expulsando demônios e vieram os fariseus e diziam que Ele estava trabalhando pelo poder de Beelzebul, e Jesus vai dizer que Satanás não trabalha contra ele mesmo. Então, ali era uma blasfêmia, pois era um ato do Espírito Santo, um ato de Deus que estava sendo, como fala, dado a Satanás. Então, quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo, eu vi um estudo muito interessante que diz assim, se você teme ter blasfemado contra o Espírito Santo, é porque você nunca blasfemou. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você conhece Ele, você conhece a palavra e você nega a existência do Senhor, você fala contra a palavra de Deus, você convence as pessoas de que a Bíblia não é real, então você despreza o Espírito Santo, você sabe que ele existe, você conhece, mas você despreza. Então não há para você arrependimento, porque a palavra fala que quem convence do arrependimento é o Espírito Santo. Então quando a gente despreza o Espírito Santo, não há em nós arrependimento, e aí sim nós blasfemamos, e nesse caso não há perdão. Então, se você tem no seu coração medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo, é porque você não blasfemou, porque ainda há em você um coração arrependido, há em você ainda um coração temeroso ao Senhor, então não há blasfêmia. Nós temos que, muitas vezes as pessoas elas engolem tudo que lhe é dado em nome de Deus por medo de blasfemar. Então, às vezes a pessoa vem falar cada absurdo em nome de Deus, que vai contra a palavra do Senhor, e mesmo assim a gente não se levanta para dizer, isso não é verdade, você não está falando em nome de Deus, porque Deus não vai contra a palavra dele. E muitas vezes a gente engole tudo que nos é dado com medo de blasfemar contra o Espírito Santo, e isso é um entendimento equivocado das Escrituras, dessa blasfêmia. Então, irmãos, eu tenho um tempo ainda, eu estou pensando em fazer algo. Eu queria que a gente orasse nessa noite. A gente já acabou, só faltando a conclusão, que eu creio que é o pastor Campanha que vai dar a conclusão.
Mas eu queria pedir para a gente, será que a gente pode, antes, por 5 minutos, que a gente possa orar e pedir ao Senhor para que o nosso coração nessa tarde seja quebrantado, para que a gente possa buscar do Senhor um verdadeiro coração arrependido, um verdadeiro arrependimento, para que a gente possa amar ao Senhor acima de todas as coisas, acima das aparências, não querer viver uma vida de aparência, uma vida religiosa. Será que você pode pôr uma música para mim? Coloca essa música que eu falei no começo, que é a canção do publicano, do Ministério Zoe. Enquanto essa música toca, eu queria pedir, será que a gente pode abaixar a nossa cabeça e orar por 5 minutinhos? É uma música curta, então eu creio que a gente tem que refletir na palavra do Senhor, não apenas entender. Porque se a gente entender a Bíblia inteira de cabo a rabo, mas a gente não tiver o Espírito Santo em nós, se a gente não tiver o verdadeiro entendimento espiritual das Escrituras, de nada vale. De nada vale, você é apenas um estudioso, você apenas sabe a palavra de Deus, mas você não é um convertido. Se eu não tiver o coração quebrantado ao Espírito Santo, eu não sou convertida. Se eu não amar Jesus Cristo acima de todas as coisas, eu não sou uma pessoa convertida, eu sou apenas uma religiosa. Então, irmãos, que nessa tarde que a gente não veja essa lição e nenhuma outra como apenas mais uma lição, mas sim como uma maneira da gente buscar melhorar, que a gente possa buscar ser mais crente, mais fiel, que a gente possa amar mais Jesus, que a cada ensino que a gente tenha da palavra de Deus, a gente busque amar mais o Senhor acima de todas as coisas. Amém. E eu peço isso ao Senhor, sabe, que Ele me dê um coração quebrantado, para que eu possa confessar meus pecados, para que eu possa pedir perdão para quem eu preciso pedir, para que eu possa me consertar com quem eu preciso me consertar, porque eu não quero nada que fique entre mim e Cristo, eu não quero nada entre nós, eu quero ter um relacionamento limpo com o Senhor, eu quero ter um relacionamento de amor com o Espírito Santo, eu quero ouvir a voz dEle, eu quero sentir a presença dEle, eu quero glorificar o nome dEle em todas as situações, e é isso que eu creio que eu preciso buscar, e como corpo nessa noite que nós não podemos esquecer, nós somos um corpo, que a gente possa unidos buscar por essa igreja santa, imaculada, que não haja pecados ocultos no meio de nós, que nós sejamos um corpo saudável, que a nossa igreja seja um corpo saudável, para que a gente possa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, eu agradeço a minha oportunidade, irmãos, e após a canção, se o pastor Campeiro quiser dar a conclusão. Eu estou aqui pra te perguntar o que meu coração precisa saber. Não tenho o que acrescentar. Esse é o caminho. Não tem outro caminho. Para a nossa restauração, é o arrependimento, é a confissão, e a misericórdia de Deus nos alcançará. E às vezes a experiência que a gente já tem na caminhada existe pecado que é viciante, que a nossa alma gosta, é difícil deixar, mas é melhor dar um stop, parar, refletir e buscar a reconciliação, a misericórdia, a restauração em Deus. Tiago 5,16 diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. Então, como a irmã disse aqui, a situação que é entre eu e Deus, a situação que é entre eu e o meu irmão, e a situação que é entre eu e a igreja. E aí, nesse caso, a igreja tem que tomar conhecimento para tomar as devidas decisões e encaminhar o tal para uma restauração. É claro que a disciplina ela não é para matar ninguém, a disciplina ela é simplesmente para tirar aquela pessoa
das ações que ela tinha no corpo, para que ela tenha saúde espiritual e no futuro próximo ela volte a exercer essas funções. É assim como você, quando quebra um braço, você vai no hospital, eles não arrancam teu braço e deixam ele curar fora do corpo. Não, ele é curado no corpo, mas sem atividade. Ele é engessado e todo o corpo trabalha em benefício dele. Quando ele está com saúde, aí ele volta às suas atividades. Acredito que a aula foi muito boa e bem esclarecida, não tem do que se queixar nenhum de nós, acredito que nenhum tenha dúvida. E a conclusão diz assim: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho de cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão de pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. O salmista diz no Salmo 85 que pronto está o Senhor para perdoar. Corre para os pés de Jesus, peça clemência, peça misericórdia, que Ele é abundante em perdoar. Glória a Deus. Oremos. Deus e Pai, no nome de Jesus, graças te damos por esta aula maravilhosa nesta tarde, tão esclarecedora, meu Deus. Pai amado, somos gratos a Ti porque o Senhor nos ama, o Senhor corrige aquele que ama, e nesta tarde nós sentamos, Pai, nos Teus braços, sabendo, meu Deus, que a Sua vontade, o Seu querer é que nós sejamos bem na nossa jornada, ainda neste corpo, Pai, como homens, mulheres, que o Senhor venha, meu Deus, nos dar cada dia estratégia, meios para que venhamos a fugir da aparência do mal, fugir daquilo que nos aprisiona, fugir daquilo que nos deixa pobre espiritualmente, Pai, mas que nós possamos avançar para as coisas que são de cima, para as coisas que nos enriquecem, para as coisas que nos fortalecem, para as coisas que nos dá ânimo, coragem, ó Deus. Meu Deus, que esta palavra venha de encontro aos nossos corações. Se há alguém nesta tarde que está vivendo uma vida em uma situação assim, Senhor, difícil de deixá-lo, difícil de abandonar, Senhor, que esta palavra entra, meu, como uma espada no coração e corta todos os laços, todas as correntes do pecado que tem algemado, que tem prendido, que tem cauterizado a mente. Meu Deus, que esta palavra venha destruir nesta tarde, Pai, todo o poder do pecado, todo o poder das trevas, tudo aquilo que o inimigo tem usado como artimanha para deter alguém no caminho, para paralisar alguém no caminho, quem sabe oferecendo um mundo colorido, meu Deus, que aos nossos olhos parece bom, mas no fim, Senhor, é um caminho de morte. E nesta tarde eu peço ao Teu Espírito Santo que venha desamarrar as algemas que prendem, e que o Senhor liberte pelo poder do Teu nome. Assim nós cremos no poder desta palavra, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós te pedimos. Amém e amém. Salve o teu irmão na paz do Senhor.